Neste domingo, nós tivemos as eleições legislativas na França, em primeiro turno. E aqui quem fala é o Eliel, seu correspondente francano e não francês para os assuntos de política europeia para o PH Vox. E nós vamos falar dessas eleições logo depois da vinheta. Nesse domingo aconteceram as eleições legislativas para a eleição dos deputados da Câmara dos Deputados, da Câmara Baixa da República Francesa, né? E o sistema eleitoral francês, ele é cheio de nuances, ele é cheio de pormenores, né? Porque além deles terem criado o sistema de eleição de 2 turnos, que nós adotamos no Brasil para as eleições presidenciais e de governadores, de prefeitos, né? Na França, a eleição para deputados é uma eleição que se dá em 2 turnos. Então você tem um primeiro turno, que você tem vários candidatos que podem ser eleitos, inclusive, em primeiro turno se conseguirem mais do que 50% dos votos, ou se não conseguirem 50% dos votos, vão-se os deputados para o segundo turno que tiverem mais do que 12,5% dos votos. E a França, como tem 577 circunscrições, né? Porque na França o voto é distrital, então você tem o país todo dividido em 577 distritos, no caso 577 deputados, a maioria é obtida com 289 assentos. E o que aconteceu? A Marine Le Pen, com seu partido, conseguiu até o presente momento mais de 34% dos votos, e em mais de 290 circunscrições o partido dela está na frente, né, em primeiro lugar. Só que em segundo lugar nós temos o partido do Mélenchon, ou a coalizão liderada pelo Mélenchon, que é chamada de Novo Fronte Popular, NFP, e você tem em terceiro o partido do Macron, que é o Renascença, né, e em quarto o partido republicano, né, o Les Républicains, que é o partido do antigo presidente Nicolas Sarkozy. E qual que é o problema de tudo isso? Em pelo menos 7 circunscrições, 4 candidatos foram para o segundo turno, o que é muito curioso, né? É diferente do sistema brasileiro nesse aspecto. Em várias circunscrições, nós vamos ter segundo turno, tanto que só, na grande maioria delas, né, só em 77 circunscrições que não haverá segundo turno. Inclusive a Marine, até o presente momento que eu gravo esse vídeo, nessa segunda-feira, o partido da Marine conseguiu eleger quase 40 deputados, né? Eles elegeram 38 até agora, em primeiro turno. Então, por exemplo, há alguns segundos turnos interessantes acontecendo. Um da irmã da Marine Le Pen, que foi para o segundo turno pelo Rassemblement National, Regrupamento Nacional, que é o partido da Marine. E nós temos, por exemplo, o primeiro-ministro da França, Gabriel Attal, que disputa uma cadeira na circunscrição perto de Paris, e que vai para o segundo turno com alguém do Partido Socialista. Só que o mais interessante nisso tudo é que houve uma aliança de momento agora entre o partido do Macron, entre os macronistas e a esquerda, a extrema esquerda. Então, o Macron fez uma espécie de acordo em que os partidos que estiverem indo para o segundo turno e que, por exemplo, se no segundo turno foi frente o Regrupamento Nacional contra alguém do partido do Mélenchon e em terceiro lugar tem alguém do partido do Macron, a ideia é que esse terceiro renuncie em favor da esquerda. E se acontecer a mesma coisa, em que o primeiro está algum candidato da direita, em segundo lugar um candidato do Macron e o terceiro da esquerda, então o da esquerda renunciaria para não dividir votos e assim favorecer a eleição de alguém da chamada agora Frente Republicana, né, que é o nome que se deram, inclusive nas últimas 24 horas, em relação a essa toda movimentação de derrubar e de colocar candidatos, né? O prazo de inscrição para os candidatos ele termina amanhã, na terça-feira, então termina no caso hoje, né, que é quando deve sair esse vídeo, e nós saberemos na quarta quem serão os candidatos para o segundo turno, que se dará no próximo domingo. Então domingo nós teremos definição maior em relação à questão francesa, principalmente porque na França o sistema do executivo é dividido em 2 cargos. Você tem o presidente da República, que é no caso o Emmanuel Macron, que exerce as funções de chefia de Estado, que exerce a função de chefia das Forças Armadas, e você tem o primeiro-ministro, que é quem exerce a chefia de governo. Então é o primeiro-ministro que é quem nomeia os ministros de Estado, no caso. É claro que após consulta prévia ao presidente da República, mas ele não é vinculado ao presidente da República. E já aconteceram outras vezes na França de você ter um presidente de um partido e um primeiro-ministro de outro. Isso aconteceu pela última vez no governo de Jacques Chirac, em que o Lionel Jospin, que é do Partido Socialista, teve a maioria dos votos, e eles tiveram o que se chama em francês de governo de coabitação, que é um governo em que o presidente é de um partido
e o parlamento tende a ser de outro, e o primeiro-ministro é de outro partido. Então você tem todo um arranjo institucional para que essas situações funcionem de acordo com a Constituição de 1958, que é a Constituição da Quinta República Francesa. Então, nós temos todos esses pormenores em relação à questão francesa. Então, a eleição ainda não foi decidida, é uma eleição complexa, é uma eleição que exige muito cuidado na hora de fazer a análise, porque não tem nada definido ainda. O que nós temos são tendências em relação a bons votos para Marine Le Pen, mas ao mesmo tempo essa jogada da esquerda com os centristas, com o Macron, é uma jogada inesperada e que pode fazer com que o Macron tenha uma maioria com a esquerda, o que é algo muito preocupante para os franceses. E aqui quem fala é o Eliel, direto do PH Vox. Um abraço a todos. Olha, se eu não falasse inglês, não teria conseguido nem entrar no Epoch Times. Eu entrei no Epoch Times como tradutor de matérias em inglês-português, depois trabalhei com tradução de vídeo, gradualmente consegui virar jornalista e depois editor, até hoje chefiar o editorial para a língua portuguesa de um jornal internacional. Então, sem inglês ia ser impossível. E aí o Ernesto, então, nem se fala. Chanceler sem inglês não dá, né, ministro? Não dá, pois é. Quero me somar a isso aqui. É muito interessante essa iniciativa aí, essa ideia de que língua, sobretudo inglesa hoje, tem que ser algo instrumental e não apenas assim, é claro que é sempre interessante aprender uma língua, mas claro. o inglês ele é um instrumento hoje de ação e de conhecimento, na realidade, absolutamente imprescindível. A quantidade de informação que você tem disponível pelo mundo em inglês e que não chega ao Brasil, em português, obviamente, é imensa.